palavra de Deus que nos foi dirigida hoje, tanto na primeira leitura como na segunda e também o Evangelho, nós encontramos vestígios daquilo que Deus prepara para todos aqueles que nele acreditam e se dispõem a anunciar o reino de Deus. Aliás, o Evangelho termina com Jesus dizendo: aqueles que o Pai me confiou, eu levarei comigo. Portanto, hoje a igreja nos convida à oração por aqueles irmãos que já cumpriram a sua missão nessa terra, que já retornaram para a casa do Pai. Portanto, vamos meditar sobre o sentido da morte e, ao mesmo tempo, a vida futura. Morrer para esse mundo é nascer para o outro mundo. Aliás, quando a gente está lá dentro do útero da nossa mãe, se tivermos a oportunidade de perguntar para uma criança se ela gostaria de sair dali de dentro, certamente ela diria que não. Ela está segura, ela está protegida, ela recebe a alimentação no tempo certo. Mas chega um momento que aquele espaço fica pequeno para a criança. A criança cresce, então ela é obrigada a sair daquele espaço. É por isso que se chama parto. A criança parte do útero da sua mãe e vem morar nesse mundo. E quando nesse mundo nós vamos configurando a nossa vida a Cristo, chega um momento que o mundo também fica pequeno. Os filhos de Deus brilham como luz do meio-dia. Portanto, os filhos de Deus, eles crescem. E aí chega o momento de deixar esse mundo e ir para a verdadeira casa que é junto de Deus. É a nossa segunda partida. E hoje nós celebramos ou rezamos por esses irmãos que fizeram essa travessia, que agora estão tranquilos junto de Deus. Portanto, somos convidados hoje a rezar por esses nossos irmãos. É por isso que quando a gente lembra desses nossos irmãos, muitas vezes o nosso coração se enche de saudade, porque foram pessoas como nós, que passaram por essa terra, que deixaram marcas profundas nas nossas vidas, que caminharam conosco, que viveram alegrias conosco, que muitas vezes partilharam as suas dores conosco. E ao mesmo tempo, nós somos convidados a construir aqui, nesse pequeno espaço em que nós vivemos, que se chama mundo, a construir um novo céu e uma nova terra. Sem olhar para o passado, porque o passado já não pertence a nós. O futuro pertence a Deus. Portanto, no hoje, nós somos convidados a construir ou a dar início na construção desse novo céu e dessa nova terra. Pois o amanhã pode não chegar na nossa vida. E aí precisamos prestar contas para Deus. Daí a importância de caminhar nesse mundo com uma vida santa, com uma vida justa, com uma vida reta, com uma vida voltada para o amor ao próximo, com uma vida de compromisso com aqueles que têm pouco ou não têm nada. Portanto, hoje nós somos convidados a celebrar o amor, porque amar é sentir que o outro não vai embora nunca. Amar é sentir que o outro está sempre presente na nossa história, mesmo que não fisicamente, mas a memória faz com que a pessoa se eternize no nosso meio. Ainda mais se foram pessoas que deixaram rastros na nossa vida, que deixaram marcas na nossa vida. É por isso que eu dizia domingo na missa, não é dia de celebrarmos o dia de finados, porque finados é aquele que terminou, é aquele que acabou. É fiel defunto, porque defunto é aquele que cumpriu uma missão, participe do passado do verbo defugor, cumpriu uma missão e agora descansa junto de Deus. Ao passo que finados é aquele que chegou ao fim e ponto.
Nós não chegamos ao fim, nós cumprimos uma etapa, cumprimos uma meta. Portanto, hoje é o dia que a igreja celebra o dia do amor, o dia de pessoas que experimentaram e vivenciaram, que cumpriram a sua missão entre nós. É o dia de lembrarmos dos nossos irmãos com esperança, lembrando sempre que a vida em Deus é uma vida de pura existência do amor. É uma vida onde o amor pulsa nas nossas veias. E nós não precisamos morrer para estar em Deus. Nós podemos estar em Deus a todo instante, quando nós realizamos a obra de Deus no meio desse mundo. Quando nós vivemos o amor, quando nós vivemos a partilha, a solidariedade. Por isso peçamos ou façamos uma prece para aqueles nossos irmãos que já passaram por esse mundo, que nos aguardam lá no céu, junto de Deus. Segunda leitura que nós ouvimos hoje, a carta de São Paulo à comunidade de Corinto, aos Coríntios. São Paulo apresenta uma espécie de genealogia da morte, ou genealogia da ressurreição, dizendo que o primeiro que ressuscitou foi Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo irão ressuscitar. E depois que todos estiverem em Cristo, diz São Paulo, aí começa a destruição. E São Paulo completa dizendo que o último inimigo a ser destruído será a morte. Mas não é a morte física, porque a morte física não é nossa inimiga. A morte física nos proporciona estar em Deus. Nós não podemos contemplar Deus face a face vivos para esse mundo. Por isso nós precisamos descansar e acordar em Deus. A morte que São Paulo fala nessa segunda leitura é a pior de todas as mortes. É aquela morte que me faz perder a amizade com Deus. Por isso nós estamos vivendo numa sociedade que tem tantas pessoas que já morreram. O físico ainda caminha no nosso meio, mas a amizade com Deus já se perdeu. Pessoas que fomentam e levantam bandeiras contra o Evangelho são pessoas que já morreram para Deus, ou fizeram questão de matar Deus. Nietzsche dizia: nós precisamos matar Deus. Essa morte precisa ser destruída. Essa morte que São Paulo vem dizer, ela precisa ser banida do nosso meio. Essa morte que faz com que eu perca totalmente a minha amizade com Deus. Eu me deixo contaminar por tudo isso que o mundo vem nos apresentando. Eu me deixo contaminar dizendo: o aborto é uma coisa normal. Essa tal de ideologia do gênero é uma coisa normal. Quando eu vejo pessoas banalizando os nossos símbolos sagrados, nós falamos: é normal. Isso já é o princípio que nós estamos morrendo para Deus, ou que estamos matando Deus dentro de nós. Por isso nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos estar com os olhos bem abertos e não permitir que essa morte entre na nossa família, não permitir que essa morte domine os nossos corações, domine as nossas rodas de conversa. Essa morte precisa ser banida, e São Paulo vem dizer: depois que tudo isso acontecer, aí sim vai ser a eternidade. Depois que tudo isso for banido do nosso meio, aí sim nós podemos contemplar Deus face a face, e nós podemos contemplar esse Deus nos irmãos. Peçamos, caríssimos irmãos, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que o nosso encontro com Deus possa ser um encontro onde eu tenha muito que apresentar para Deus, onde eu tenha que apresentar para Deus uma vida santa, uma vida voltada para as coisas de Deus, uma vida justa, uma vida de compromisso com o Evangelho. Peçamos também que Maria Santíssima interceda
cada um de nós. Maria que deixou-se matar dentro de si todas as coisas do mundo, para que o reino de Deus pudesse plantar a sua sementinha e essa semente crescesse. Que Maria interceda por cada um de nós nessa nossa caminhada rumo ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.